Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando nesse vídeo uma introdução ao estudo de árvores, tá certo? Esse vídeo aqui a gente faz parte da playlist Matemática Discreta aí do meu canal. Então se você tiver qualquer interesse, né, em estudar mais a matéria, procurar outras videoaulas, né, sobre teoria dos grafos, procure aí na playlist que tem na ordem certinha, beleza? Tipo aparece nos livros mesmo. Então gente, olha só, as árvores são um tipo especial de grafo. Tá certo? E eu tenho quase certeza que ao longo de sua vida você deve ter visto pelo menos um exemplo que encaixa perfeitamente com a teoria dos grafos, que é a árvore genealógica, que é aquela que mostra o quê? Dado um ancestral, né, ele mostra a sua descendência, né, onde eu vou ter os filhos, né, que são os parentes em primeiro grau, depois aí eu vou ter os netos e por aí vai, né, aí eu vou saber quem é sobrinho de quem é tio de quem. Então dá para saber o quê? De certa forma, todo o parentesco, né, dado um descendente comum. Então a árvore genealógica é uma aplicação, né, da teoria, a gente pode estudá-la como uma aplicação da teoria dos grafos, tá certo? Mas aí, o que vem a ser a definição formal mesmo? Porque aqui eu dei só um exemplo, né? A definição formal de árvore é o quê? Ela envolve conceitos que nós já estudamos, como está posto aqui, ó. Uma árvore é um grafo não orientado, conexo, sem circuito simples, que a gente costuma chamar de acíclico, né? Não sei se eu já usei a palavra em algum vídeo aula anterior, se não usei, tá aí, né? Acíclico é o quê? Falta de ciclo, sem ciclo. Esse ar aqui antes, ele meio que nega essa palavra que vem depois. Então, nesse sentido, dessa definição, eu coloquei aqui um exemplo, né, para nós verificarmos quais são árvores e quais não são. Normalmente a árvore genealógica é muito fácil de verificar que é uma árvore porque ela está posta numa certa, digamos, direção, né, que você percebe as ramificações e aí fica fácil de verificar. Mas essa aqui eu fiz questão de embolar tudo, porque a árvore genealógica não precisa necessariamente ter aquela direção. Claro que a gente coloca ela para ficar didaticamente melhor de se ver, a questão de quem veio antes, quem veio depois, quem é a raiz, né, quem é o ancestral. Então isso é importante, né? Então a gente coloca daquela forma, mas não precisa necessariamente você colocar sempre, o ancestral fica na parte do topo ou na parte de baixo. Não, não necessariamente, tá certo? Então, vamos lá. Quais dos grafos a seguir são árvores? Então aqui eu tenho 4 grafos, G1, G2, G3 e G4. Vamos verificar, tendo em vista a definição, quais deles são árvores e quais não são, e por que não são, né? Olha só, o que eu tenho que verificar, gente? Que é não orientado, beleza, né? Todos os três aqui eu acho que enquadram, né? Então vamos verificar o primeiro, ó. O primeiro, perceba que ele é não orientado. Não orientado. O que ele é também? Ele é conexo? Olha, perceba que para ser conexo tem que existir pelo menos um caminho entre dois vértices quaisquer, ou seja, você tem uma única peça. Então o seu grafo aqui é uma única peça, e isso de fato é verdade, ó, ele é conexo. O que mais que eu posso, né, observar? Ele tem circuito simples, eu tenho que verificar que se ele, para ele ser árvore, ele não pode ter. Então perceba aqui, para eu sair de um ponto e voltar para ele, eu tenho que repetir a aresta. E um circuito simples não precisa que isso ocorra, tipo um triângulo, né? Eu saio de um ponto, volto, não repetir aresta, ou seja, eu fiz um circuito simples, porque é uma figura fechada, sai retorno do mesmo ponto e simples porque eu não repeti aresta. Nesse caso aqui não dá para fazer isso, então ele não tem, então ele sem circuitos simples. Vou botar um S aqui, né? Ou melhor, né? Tem espaço, vamos botar assim, sem circuitos simples, tá certo? Então se eu quiser fazer um circuito, eu tenho que voltar pela mesma área, tipo B e B. Mas ele não tem graça. Deixou de ser simples. Então, como ele satisfaz essas três condições, ó, eu tenho que ele é o quê? Uma árvore. Olha como é que é fácil verificar. Tá certo? Vamos para o segundo. Aí aqui, embora tenha uma ilusão de ótica, esse aqui ficou mais parecido com a árvore que a gente costuma ver na árvore genealógica, né? Porque as arestas não se cruzam. Tá certo? Mas nesse caso aqui houve um cruzamento de arestas, só que não se cruzava num vértice. Então não tem problema nenhum. Ou seja, de alguma forma, talvez eu possa planificar esse grafo e transformá-lo nesse aqui. Então vamos verificar quais as condições. Ó. A primeira, não orientado está ok. Eu não vou repetir aqui, tá certo? A palavra não orientado, eu vou botar só se está ok ou se não está ok. Esse gráfico é não orientado, ok. Segunda condição, ele é conexo, aí a gente tem que verificar. Ó, dados quaisquer 2 pontos aqui, eu consigo chegar de um no outro, existe pelo menos um caminho? Observando aqui, parece que sim, né? Porque F aqui basicamente, ó,
liga quase todo mundo aqui, né? Então, ok também. Ele tem circuitos simples. Aqui, embora as arestas se cruzem, mas elas não se cruzam em um vértice. Se tivesse um vértice aqui, sim, teria um circuito, né? Mas não tem. Então perceba que esta não é possível sair de um ponto e retornar ele mesmo sem repetir a aresta. Então também está ok. Então daqui, dessas três condições que foram satisfeitas no anterior, eu tenho também uma árvore. Então, G2 também é uma árvore, tá certo? Então, só ficar atento para a gente também não focar demais no exemplo que a gente conhece da árvore genealógica, né? Que as arestas lá elas não se cruzam. É normalmente uma coisa assim, né? Você tem aqui um ancestral, aqui você tem seus parentes em primeiro grau, são seus filhos, né? Digamos que ele tenha 3 filhos, aí um filho, esse aqui tem 2, esse aqui tem um descendente, esse aqui não tem, aí esse aqui tem 3 descendentes, e por aí vai, tá certo? Então, a árvore genealógica, a vantagem dela é que ela é didática, né? Ela coloca de uma forma que não há esse cruzamento de arestas, certo? Não ocorre nela. G3. Aí nós temos que olhar as 3 condições primeiro. Se ele não orientado, se ele é conexo, se ele não tem circuito simples. Olha, a primeira parte de ser não orientado, beleza, não estou vendo setinhas, tá ok. Essa é a mais fácil, eu diria, de ver. A segunda, se ele é conexo ou não. Olha, observando aqui, se você olhar bem, dá para ir entre 2 pares quaisquer de vértices, existe pelo menos um caminho, né? Então ele é também conexo. Agora ele tem circuito simples, aí vamos verificar. Olhando aqui, parece ter uma figura fechada aqui dentro. Como esse aqui também parecia, só que verificando que as interseções aqui não eram vértices, eu vou verificar a mesma coisa aqui. Só que quando eu olho aqui, ó, gente, é possível sair de A e retornar a A. Então, ó, A, B, D, E, G, A. Então, falhou aqui, ó. Falhou. Falhou nessa. E essa falha foi o quê? Foi esse circuito aqui, ó. Tem um circuito simples, né? Dado por quem? A, B, D, E, G, A. Então perceba que ele falhou aqui na terceira condição, que é a do circuito simples, né? Tendo 1. E eu não posso ter nenhum para ser uma árvore. Então ele não é árvore, tá certo? Então esse aqui não é árvore. Não, vou botar um não assim, né? Falta um pouco de espaço aqui. O último, mesma coisa, tem que verificar as 3 coisas. Se ele é não orientado, de cara, já dá para perceber que não tem setinhas nas bordas, né? A gente tem também situações, viu, gente? Às vezes, na figura é fácil, mas a gente tem que pensar também que a gente vai modelar uma certa situação. Então a gente tem que perceber o seguinte: a situação que eu estou modelando, existe um sentido ou não? Então, assim, se já existe um sentido subjacente àquela situação, eu já falo, ó, não posso usar uma árvore para modelar esse tipo de coisa. Tá certo? A menos que eu faça alguns ajustes. Mas a ideia é essa, não pode ter orientação. No desenho isso é muito fácil. Você vai olhar de cara e você vai ver que não tem seta, né? Mas pode ser que isso não ocorra numa situação prática. Quando você colocar ela no papel, for ver e falar, ah, velho, aqui envolve sentido. Então, modelar por árvore pode ser perigoso. Entendeu? Ou até não permitido, né? Então, conexo. Esse cara que é conexo, aí é que tá. Vamos lá. H, A. O problema é que, eu não sei se você percebe, mas ó, há uma desconexão aqui entre os componentes H, A, E e D e o outro componente conexo que é F, G, B e C. Então aqui ele é um grafo que é desconexo. Então ele falhou aqui, ó. Ele é desconexo. Suas componentes conexas são G1, ou vamos chamar aqui de G4, né, já que ele é o gráfico G4. A primeira componente conexa dele é quem? H, A, é formado por esses vértices, né? H, A, E e D. Nesta ordem tem um caminho também, né? Por sorte. E a outra componente conexa é quem? G4, 2 linhas, vamos chamar assim. Né? F, G, B, C. Por exemplo, F, G, B, C. Podia ser C, B, G, F, tanto faz. Mas eu só preciso dizer o motivo. Ele não então esse aqui também não é uma árvore. Tá certo?
Então perceba que é muito fácil você analisar o desenho, né? Cabe, claro, quando você estiver trabalhando com a situação, você verificar se a situação admite orientação ou não admite orientação, tá certo? Nesse sentido, gente, ali eu apresentei a definição de árvore, né? Eu tenho um teorema que pode nos ajudar também a identificar árvores, né? Só que a diferença é que o teorema pode ser demonstrado. Embora eu não fiz na videoaula, né? Acho que no livro que eu estava pesquisando não tinha, mas se tiver dúvida pode colocar aí que eu pesquiso, né? Se for teorema muito difícil, faça um vídeo explicando que ele é muito difícil, tento dar só uns passos da prova. Se for fácil, a gente pode provar também. Mas olhe bem, o que o teorema aqui afirma? Um grafo não orientado é uma árvore se e somente se existir um único caminho simples entre quaisquer dois de seus vértices. O que tem aqui, gente, que difere um pouquinho de uma definição que nós já vimos antes? É a questão de ter um único caminho. Porque quando nós temos um grafo conexo, o que acontece lá? Lá eu digo que eu tenho pelo menos um caminho. Então ele vai ser conexo. Aqui eu estou exigindo que eu vou ter o caminho e esse caminho tem que ser único. Por exemplo, se eu voltar e verificar nos dois casos, nos quatro casos, né, os que são e os que não são, porque é um teorema de si somente si. Então, tanto faz eu dizer que se eu tenho uma condição aqui, se tiver um único caminho simples entre dois, né, quaisquer dois vértices, eu vou ter uma árvore, tá certo? Como se eu tiver uma árvore, eu também tenho que ter essa condição. Então, se isso assim permite o quê? Ler esse resultado aqui de trás para frente, tá certo? Então, vamos ao primeiro, ó. Vamos analisar só para alguns casos, são muitos, né? Mas observe bem, ó. Eu posso, de A para E, por exemplo, só existe um caminho, A, I, D, E. Se você me apresentar outro, eu vou dizer, olha, eu errei, aqui não é mais uma árvore, tá certo? Eu não enxerguei isso, tinha algum problema, eu não enxerguei, não é árvore. A mesma coisa ocorre nesse aqui, ó. Por exemplo, entre D e A, eu posso D, B, F, A. Então só tem esse caminho. E para quaisquer outros dois pontos, isso também vai ocorrer. Por outro lado, esse teorema aqui, se eu aplicar no G3, eu vou perceber uma coisa interessante. Esse gráfico continua sendo conexo, né? Só que o problema é o caminho que não é único. Por exemplo, eu posso ir de A para B direto, ou posso fazer a volta. A, G, E, D, B. Então, o problema é esse, eu só poderia ter um caminho. Então, ele não vai ser conexo, por quê? Porque existe o caminho, mas não é único. E esse, não conexo não, não vai ser uma árvore, porque existe o caminho, mas esse caminho não é único. Quer dizer, existe mais de um caminho, tá certo? Ele conexo, ele ainda é. Agora, esse aqui falha onde existe um único caminho. Esse aqui tem casos que não existe. Por exemplo, eu não consigo ir de D para F. Então, não existe o caminho. A ideia é, tem que existir e tem que ser o quê? Único. Então perceba que falha também, tá certo? Então você tem duas maneiras de mostrar, verificar se um grafo é uma árvore ou não. Pela definição ou por esse teorema. O que acontece, gente? Uma definição, quando a gente costuma estudar árvores, é a definição de floresta, que meio que ela já nos dá uma ideia do que vem a ser uma floresta, né? Sei lá, uma árvore só, mais de uma. Então aí a ideia é bem intuitiva mesmo, né? Então a definição é bem simples. Ó. Uma floresta é um grafo desconexo, sem circuito simples. Na verdade é o quê? É uma união de junta de árvores. Por exemplo, eu coloquei esse quadrado aqui de fora só para diferenciar. Mas se eu chamar isso aqui, mesmo sem esse retângulo, isso ficar entendido, bem explícito, né? Eu posso chamar isso aqui de floresta também. A gente bota o retângulo assim só para não ter problema. Mas perceba que esta parte aqui, ó, não se comunica com essa aqui. Quer dizer, minha árvore e meu cachorro, né, ou meu lobo, né, digamos assim, eles fazem parte da minha floresta. Então perceba que é o que? É uma união disjunta, né? Quer dizer, esse grafo e esse não tem nenhum vértice comum, certo? Então aí eu chamo de floresta, tá certo? Então, só para dar um exemplo. Então essa foi só a primeira videoaula, né? Vamos ter pelo menos mais umas 2, 3 ou até 4 vídeos aí para a gente estar falando dessa breve introdução, né, sobre o estudo de árvores. Porque a gente precisa, na verdade, saber bem o que é uma árvore para depois desenvolver os resultados, né? Não faz sentido eu começar com as aplicações se não ficou entendido o que é uma árvore, né? O conceito básico, né, fundamental. Então essas primeiras videoaulas basicamente vão ser para isso, né? Reconhecer o que é uma árvore, ver algumas terminologias muito importantes, né? Parecido com da árvore genealógica, a gente vai precisar disso aí. Tá certo? Para estudar, por exemplo, buscas em árvores, né, os mecanismos de busca, então a gente vai precisar disso aí. Tá certo? Então, se gostou aí, acompanhe as próximas videoaulas. Muito obrigado. Até a próxima.